meus amores! Vamos continuar nossa conversa. Hoje eu trouxe 4 elementos muito importantes da linguagem do cinema para discutir com vocês. Cada um mereceria uma disciplina sozinho, né? Mas a gente vai resumir os principais aspectos, pelo menos. Então, os elementos de hoje são cor, objetos de cena, figurino e iluminação. Então, claro, como eu já venho dizendo, né, entender essas técnicas ou os usos desses elementos nos ajuda a entender a camada complexa de significados que o filme pode desenvolver. Principalmente se você estiver pensando num filme que veio de uma obra literária, ou seja, você tem já uma interpretação da obra literária, aí você vê a adaptação para o cinema e conhecendo esses esquemas que são envolvidos dentro de cada um desses elementos, você consegue ver um emaranhado muito mais complexo de potencialidades para aquela interpretação da obra. Então, falamos sobre a cor, ela pode te ajudar a entender a identidade de um personagem ou a identidade de um grupo como um todo, ou de uma localização, mesmo de uma cidade que tem, por exemplo, uma cor que predomina nela. Ela pode te ajudar a entender, os usos da cor, né? Podem ajudar a entender também processos de transformação. Uma emoção, também um estado de ânimo, um estado de espírito momentâneo, pode ser marcado pelos usos das cores. Então, claro que esses estados de ânimo, sentimentos, enfim, eles vão ser marcados não somente pelas cores, mas eles estarão em conjunto, em harmonia com outros elementos, como, por exemplo, a trilha sonora, tá? Então, nunca é uma coisa que está operando sozinha. E por isso, de novo, que é importante a gente conhecer o máximo possível esses elementos das técnicas, né, da linguagem do cinema. As cores podem ajudar também a marcar a passagem de tempo, uma mudança de clima, uma própria mudança de localização. Uma atmosfera também pode ser criada por cores. Certas cores, certas tonalidades, uma certa paleta de cores pode te direcionar para uma atmosfera mais fantástica, ou então que te remeta a uma associação de algo mais sombrio, né? Também muito marcado pelos usos das cores. E claro que elas podem destacar algo. Você imagina uma cena que tem toda uma paleta cinza, por exemplo, 50 tons de cinza, e algum objeto ou algum personagem ou algum elemento com uma coloração diferente. Então ela chama atenção para aquele elemento. Ou seja, nada é feito assim ao acaso, né? A cor pode ter uma grande importância para direcionar o nosso olhar ou para orientar a nossa compreensão de como está querendo se falar sobre aquele personagem ou aquele momento, aquela cena, aquele sentimento, enfim. Aí é claro que uma cor, se a gente for pensar, ela pode ter várias associações, inclusive associações contraditórias. Então não adianta simplesmente pensar, que, por exemplo, Réveillon, né? O branco significa paz, ok. Veja, você precisa olhar o contexto que essa cor está sendo usada. Então, por exemplo, o branco pode sim ser essa ideia de paz, mas num certo contexto ela pode te trazer justamente, por exemplo, uma anulação. Anulação da identidade do personagem, marcada por um uso do branco. Aí não é nada de paz, né? Então você tem que ver o contexto em que essa cor está sendo utilizada. Então eu queria mostrar para vocês o exemplo do Coringa com o Joaquin Phoenix, que é, por sinal, baseado também numa obra literária, né? Inclusive concorreu ao Oscar de melhor roteiro adaptado, é baseado nos quadrinhos Batman The Killing Joke, né? Enfim, no filme do Coringa, a gente tem no começo do filme o quê? Um personagem que está tentando se adaptar ao mundo, que, por exemplo, busca um trabalho, ele trabalha, ele tem toda uma relação familiar com a mãe, ele tem um tratamento psicológico, ele está tentando se adequar a essa sociedade, a esse antigo normal, né? Ele tenta, sabe, existir na sociedade como ela se apresenta e como ela se impõe. E aí, nesses momentos dessa contextualização inicial, predomina o azul. Mostra aí as imagens desses primeiros momentos, a gente vê um predomínio da cor azul. E aí é claro que nós sabemos, mesmo que vocês não tenham visto o filme, vocês podem imaginar, que ele vai passar por uma transformação, ele vai ser corrompido por um sistema muito mais forte e impiedoso e que realmente o destrói, e ele vai se transformar no Coringa. E nessa transformação do Coringa, né, no processo da transformação, o azul meio que desaparece, porque o azul remete a uma melancolia e até mesmo a uma calmaria, né?
e começa a predominar um tom de amarelo. Uma paleta, né, de amarelo, puxa para dourado, marrom, enfim, mas fica nessa base de um amarelo, como podem ver nessa outra imagem aqui. E aí esse amarelo seria esse despertar, né, esse acordar para essa vingança, para essa transformação que vai culminar num vilão assassino terrível, vingativo, cruel. Então, o uso das cores nos ajuda a entender, se você for pensar, o processo da transformação desse personagem aqui no filme do Coringa. Com certeza vocês conseguem pensar em outros exemplos em que as cores colaboram para essa construção do entendimento, seja entendimento de um processo mais amplo do enredo, seja entendimento específico de um personagem, enfim. Por exemplo, rapidinho, só pensando aqui, o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, até a questão da cor do cabelo, né, da personagem da Kate Winslet, nos ajuda a acompanhar a história, a construir a própria linha do tempo, né? O Fabuloso Destino da Amélie Poulain também tem um uso incrível de cores e uma série de outros exemplos que vocês podem pensar. Enfim, então as cores não são inocentes. Vamos ao próximo assunto. Quero falar com vocês agora sobre os objetos de cena. Eles ajudam a expressar o mundo interior do personagem, eles nos ajudam a entender, às vezes até, um acontecimento da história que não é mostrado. Ajudam a acompanhar o enredo, não só entender um personagem, mas também acompanhar o enredo. Às vezes um elemento, um objeto é mostrado pra gente e nos dá a entender o que aconteceu. Por exemplo, ele não pegou o avião de volta para casa, por exemplo, ou ele morreu, ou teve um acidente de carro, sei lá. Às vezes, o simples objeto mostrado conta uma parte do enredo que não é mostrada pra gente, tá? Que não é narrada no filme, apenas informada. Não é mostrada pra gente, é apenas informada. Então, os objetos de cena, eles, quando têm uma maior significação, eles tendem a ser recorrentes, tá? E eles nos ajudam, então, a ter todo esse tipo de possibilidade. Eles podem, e muitas vezes eles são, ressignificados. Então, por exemplo, no começo do filme, você pega um objeto como, por exemplo, um anel, um livro, uma fotografia, e ela tem uma associação de algo, esperança, uma associação de uma memória boa, alguma coisa assim. E aí o filme vai se desenrolando e de repente aquela mesma fotografia vira outra coisa, aquele mesmo anel vira outra coisa, passa a ter uma outra associação, uma outra significação. Então isso também ajuda a gente a acompanhar o desenvolvimento da história. E aí, alguns exemplos rapidinhos aqui para vocês. Primeiro exemplo, botando aqui na tela então, é o Matrix, que no seu, claro que já é um filme velho, mas no seu tempo, né, quando surgiu, foi bastante impactante por várias inovações da linguagem, né, que ele colocou, da linguagem do cinema. E aqui o exemplo, então, são esses objetos das pílulas, né, vermelho e azul. Não vou explicar, né, gente? Outro exemplo aqui é a Fantástica Fábrica de Chocolate, o ingresso, né, do Willy Wonka. Também é um objeto bastante simbólico para entender a história, o que é aquilo, que promessa que tem por trás desse ingresso e a realidade que acontece quando se encontra, né, na situação de visitar a fábrica, da visita da fábrica. E esse último exemplo aqui que eu separei, gente, sério, eu acho incrível pensar neste objeto de cena, que é essa bola do náufrago. É o Wilson, não é uma bola. Veja, ele ganha uma significação ao longo da história, né, do filme com o Tom Hanks. Vira aquele companheiro, tem toda essa história de ser o abandono do Wilson quando ele vai embora, é uma loucura. Então é um objeto de cena que tem todo um impacto mesmo na nossa forma de entender o que está acontecendo com aquele personagem lá na sua situação de isolamento. E para finalizar sobre objetos de cena, eu queria dizer também que eles não precisam ser exatamente essa coisa pequena, maleável, que você pega com a mão apenas. Ele pode ser algo maior, pode ser, por exemplo, um automóvel, um veículo. Então, se você pensar nesse sentido, nós temos veículos que são muito fundamentais na significação de certos filmes, como no caso da Pequena Miss Sunshine, né? O veículo que a família usa, que, por exemplo, em um certo momento vai abrigar um defunto. O filme Na Natureza Selvagem, não tem como não pensar naquele veículo com toda a significação que ele tem de liberdade, de vida e de morte, né? E pegando um exemplo bem mais antigão também, de quando eu era criança, Thelma e Louise, aquele carro que acompanha toda aquela jornada de libertação
culminando com o seu salto, né, no abismo, enfim. Então, os objetos de cena também podem ser um pouquinho maiores e contribuir muito para o nosso entendimento do que está acontecendo e a nossa recepção daquilo tudo, ok? Vou passar para o próximo item, então, como eu falei, é um apanhado bem resumido. E agora nós vamos falar de figurinos. Do mesmo modo que os objetos de cena, né, os figurinos também podem ajudar a gente a entender processos internos dos personagens. Do mesmo modo das cores também, pode nos ajudar a entender esses personagens. Quem eles são, o que eles estão vivendo, o que eles estão sentindo, como que eles estão se transformando. Quando a gente tem figurino e a gente olha para o figurino em comparação, não estou olhando para um personagem específico, mas estou olhando em comparação de um personagem com outro, o figurino também pode ser muito revelador. Ele pode mostrar semelhanças, diferenças, o desconforto, o status, um jogo de poder marcado por figurino, entre outros elementos também, ou em alguns certos tipos de filme, por exemplo, que trabalham com essa coisa de roubo de identidade. Então, o próprio figurino de começar a se vestir parecido com o outro, né? Então, são coisas que acontecem. Eu vou dar um exemplo aqui, dois exemplos, perdão, sobre o uso de figurino que eu acho bem legais. Um antigaço, gente super mais velho que eu, que é o Grease. Mostra aqui a imagem. Primeira imagem, né? A gente vê a Sandy, né? A Sandy, com esse figurino dela que tem, veja, fechadinha até o pescoço, cabelinho preso, comportado, domado, nessa maquiagenzinha básica, bem menininha. E aí, segunda imagem do Grease, final do filme, olha só, ombrinho de fora, este salto perigoso, sapato vermelho, a roupa deixou de ter aqueles tons pastéis e agora é uma roupa toda preta, toda balada, o cabelo selvagem, né, a maquiagem mais black também. Então a gente vê o figurino bem pontual aqui, bem marcante mesmo dessa mudança, né, da personagem. E é algo que a gente consegue ver muito em novela também, né? Porque é muito emblemático e muito nítido, muito fácil de digerir esse tipo de informação. Principalmente numa arte tão visual quanto o cinema, né, ou a novela, já que eu citei aqui. E aí eu queria mostrar um outro exemplo mais legal e mais recente, que é o Mad Max. É um exemplo muito interessante. Olha só, a gente tem a Imperatriz Furiosa, né, que é a Charlize Theron, mostra aqui a fotinho dela, com essa roupa toda preta, que tá uma roupa pesada, né, você vê que são tecidos resistentes, digamos assim, tem toda uma simbologia de ser uma guerreira, de ter força, de ser poderosa. E vejam que ela é careca, tá? E ela tem toda essa maquiagem, né? Toda a composição do figurino dela inclui toda uma maquiagem com o rosto todo pintado. E aí a gente vai comparar com as virgens, que estão com essas roupas tão branquinhas, tão fragilzinhas, nada resistentes, não remetem à guerreiragem. Tem esse cabelo que parece que nunca foi tocado antes, bastante simbólico também, né? Dessa inocência toda. E essa maquiagem quase que inexistente, né? Então você vê como o próprio entendimento do poder, da força, do papel desempenhado por esses diferentes personagens está muito bem marcado pelo figurino. Não é à toa que ganhou o Oscar, inclusive, de melhor figurino, dentre outras estatuetas de Oscar que este filme levou. Então essas são algumas ideias sobre figurino. E agora vamos falar de iluminação. Bom, para falar de iluminação, eu vou recorrer à terminologia apresentada aqui pela Jennifer Van Siegel no livro Narrativa Cinematográfica, que ela nos traz os principais nomes de possibilidades aqui para a iluminação. Uma das formas de iluminação é a chamada da iluminação de TV, que é bem brilhante, bem sem sombras, chapadona, assim, bem típica de seriado, tá? Então, vou mostrar aqui direto o exemplo para vocês verem como ela é usada. Vejam, esse é um exemplo de Assassinos por Natureza, tá? Do Oliver Stone. Então, parece que é uma série de TV, né? Essa iluminação brilhante demais, sem nenhuma sombra, toda bem especial. Iluminação de TV é o nome e ela é muito interessante de ser usada justamente para subverter essa expectativa que você tem do sitcom, porque não é o sitcom. O que acontece nessa cena, que o Oliver Stone é ótimo, o que ele faz?
cria essa iluminação e essa atmosfera, né, familiar de TV, para levar a gente, espectador, para uma lembrança da personagem de o relato de toda uma brutalidade física e psicológica, inclusive também abuso sexual. Então, o jogo criado pela iluminação, entre outros elementos que inclui também cenário e outras coisas, nos remete a essa quebra da nossa expectativa. A iluminação, então, aqui é muito importante, porque você pensa que é alguma coisa e, nossa, é super outra coisa que acontece. Outra técnica de iluminação se chama luz de vela, que é exatamente isso que parece ser, que é iluminar a cena com velas. E aí é um tipo de técnica que suaviza a pele, favorece o rosto, tem toda uma sugestão de harmonia, de celebração, de romantismo, embora, claro, que dependendo do contexto, você tem que ver o contexto geral do filme, também pode ser usado para um momento de suspense, né, de medo, enfim. Mas ela tem uma conotação geral, inicial, primeira, de uma harmonia, de uma celebração. Então, olha só esse exemplo aqui para vocês, que é do Beleza Americana, do Sam Mendes, né? E a gente tem essa aparente harmonia de um jantar em família, luz de velas, ai que bonito, mas quando você realmente vê a cena se desdobrar, a situação é péssima. A filha não tem qualquer conexão com os pais, ela odeia os pais e muitas coisas vão acontecer, né? E o casal, enquanto um casal, tá? Seria mais fácil, né? Como diz a crítica, né, dessa cena, seria mais fácil você pensar que eles estão sendo iluminados por uma luz de um tribunal, porque eles estão mais perto de um divórcio do que a harmonia de um jantar à luz de velas. Então, esse é um uso de iluminação que também está quebrando a expectativa. A gente vê um jantar à luz de velas, a iluminação à luz de velas que parece tão acolhedora, harmoniosa, e na verdade a realidade da cena nos direciona para outra questão totalmente. Aí outra iluminação que temos, então, é a chamada iluminação ambiente. Seria a iluminação que existiria naturalmente numa cena. Então, pode ser de uma locação externa, a iluminação que um sol te daria num dia ensolarado. Pode ser uma iluminação de lâmpada, mas que é uma lâmpada que é manipulada na cena ou que está acesa durante a cena, né? Então, eu queria trazer um exemplo rápido, mostrando aqui para vocês agora. Este é o filme Atração Fatal. E a gente tem essa personagem aí da Glenn Close, que ela brigou com o personagem que ela ama, ela tentou se suicidar, e aí ela está toda enlouquecida, e ela está sozinha ouvindo uma gravação de uma ópera, e ela fica ouvindo a gravação dessa ópera, apertando o botão que acende e apaga esta lâmpada. Então tem toda uma simbologia, né, da luz como claridade, como sanidade, né? Então ela acende e apaga, ela tem, ela não tem, porque ela está realmente enlouquecendo, cada vez mais, né, no decorrer do filme. Toda essa brincadeira dela com essa iluminação ambiente, em que ela manipula a iluminação ambiente, a luz que existiria naturalmente na cena, nos sugere esse desequilíbrio, essa instabilidade da personagem. Bom, que mais? Praticamente oposta a essa iluminação ambiente, a gente teria a luz artificial, que é uma iluminação que você não pode explicar logicamente. Como que aconteceu essa iluminação de repente na cena, né? E aí um exemplo que eu queria mostrar para vocês é aqui da Amélie Poulain, que, veja, tem uma luz lá atrás, que está iluminando o personagem que está bem perto daquela luz, mas também há uma iluminação na própria Amélie, porque é um momento que tem que ela, a personagem tem uma sacada, ela tem um insight, ela tem um entendimento de alguma coisa, então vem uma iluminação artificial, a gente não explica logicamente que luz é essa, né? Então esse é o uso da luz artificial. Muitas vezes ele acontece com uma conotação religiosa. Eu tentei buscar uma cena do Alto da Compadecida, né, que vem uma luz em cima da personagem da Fernanda Montenegro, só que eu não consegui achar um frame bom, então eu não coloquei, mas só para dar sugestão. Às vezes essa luz artificial, que não pode ser explicada logicamente, tem essa conotação religiosa. Outras vezes ela tem essa conotação do entendimento, do insight do personagem. Outra luz que temos também no cinema é a luz de movimento, que é aquela luz transportada, que pode contribuir para o sentimento de medo, né? Pode ser construída com velas, lanternas, né? Coisas desse tipo assim, um celular, talvez, né? E essa iluminação ela pode nos indicar, por exemplo, a proximidade de um perigo,
um caos, uma sensação de medo. Então, mostrando aqui um exemplo rápido, do começo do filme ET, do Steven Spielberg, né? Que tem essa perseguição. Primeiro tem a luz dos faróis dos caminhões e depois tem a perseguição com as lanternas. E tudo isso gera um sentimento de medo que acaba aumentando a nossa simpatia por aquele que está sendo perseguido. E aumentar a nossa simpatia, a nossa acolhida desse personagem que é o ET é muito importante para o filme, né? Então, este é um exemplo de trabalho de luz de movimento. E para fechar, deveria ter sido a primeira que eu ia dizer, mas eu tenho que fechar com ela. Já vou explicar por quê. Para fechar, uma das mais importantes mesmo é a iluminação de Rembrandt, também conhecida como claro escuro, chiaro escuro, né, também, que ela propositadamente vai contrastar o preto e o branco, ou vai contrastar o claro e o escuro. Então, ela é uma herança das pinturas do Caravaggio, mas foi muito bem explorada pelo Rembrandt e pelo Leonardo da Vinci também, entre outros, né? Essa iluminação, ela costuma garantir uma dramaticidade muito maior para a cena, ou então um realismo bastante convincente. E pode também enfatizar sentimentos como solidão, ou insanidade, ou uma situação de manipulação, ou uma situação de jogo de poder, né? O claro escuro é maravilhoso e é muito utilizado. E aí eu queria só mostrar rapidinho aqui uma imagem do Poderoso Chefão, que é brilhante o trabalho que eles fazem de claro escuro, né, neste filme. E por que eu botei essa por último? Esse tipo de iluminação por último, porque justamente eu quero fechar o vídeo agora, sugerindo que vocês vejam um vídeo a seguir, que não é um vídeo meu, é um que se chama The Godfather Explained Cinematography of Shadows. Então é um vídeo de 5 minutos que mostra essa técnica do claro escuro no Poderoso Chefão. Então vejam esse vídeo para encerrar essa introdução, né, que eu faço nessa disciplina sobre a questão da iluminação no cinema. Espero que vocês tenham gostado e tem mais por aí também. Até a próxima!